Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui nessa manhã de hoje, de quarta-feira, para deixar a meditação para os irmãos, para que nós viemos aprender cada vez mais e mais da palavra do Senhor, amém? Que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Poucos há que encontram. A palavra do Senhor vem dizendo que a porta larga, muitos têm entrado. Mas a porta estreita, poucos entrarão por ela. O Senhor não falava que era muitos. Por quê? A palavra do Senhor vem nos ensinando para nos amadurecer esse dia de hoje. Porque a porta é estreita, irmãos. Eu quero dizer para você, é difícil buscar as coisas espirituais, as coisas físicas, as coisas deste mundo, é muito fácil. O mundo, ele te recebe do jeito que você quiser. Tem todo tipo de portas nesse mundo aí, oferecendo coisas para as pessoas, facilitando tudo. Mas a porta do Senhor é estreita. Talvez você tenha um cantinho aí na sua casa que é bem estreito, até para você passar, para você resolver algo. E imagina a dificuldade que você tem. Assim é a porta estreita. É difícil. Por que é difícil? Porque a porta estreita exige renúncia, como esses dias eu preguei aqui. E muitos, têm dificuldade de renunciar. Muitos têm dificuldade, por isso que não conseguem passar pela porta. Porque se não tiver renúncia, não vai poder passar por essa porta. Eu quero dizer para os irmãos, tome cuidado. Se você converteu e você está numa igreja que libera tudo, que deixa você agir como você agia quando você estava no mundo, você não está indo para o céu, porque a porta é estreita. Tem que ter mudança, tem que ter atitude diferenciada na presença do Senhor. Então que você venha meditar nessa palavra de hoje. A porta é estreita. Então você tem que porfiar por entrar por ela. Tomar cuidado, porque a porta é estreita. E se algum pastor tem abrido essas portas e tem se alargado, o pastor alargou, mas Deus continua com a porta estreita, porque a porta, quem é a porta é o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém tem alargado essas portas, então porque essas portas não vêm de Deus. Porque a porta que o Senhor, aleluia, diz que nós temos que passar, ela é estreita. O homem alargou, mas Deus não alargou. A porta continua sendo estreita, e o caminho continua sendo estreito, porque nós temos que andar em vigilância e temor na presença do Senhor. Então, porfiai por entrar pela porta, que muitos procurarão entrar e não poderão. E aquele que não buscar a presença do Senhor não vai entrar no reino dos céus. Então, vamos estar nos aprimorando, vamos estar entendendo, irmãos, que renúncia, que mudança é essa? Que você está na igreja, você vive a mesma vida, você anda do mesmo jeito, você fala do mesmo jeito, você veste igual você vestia quando você era do mundo, você anda de qualquer maneira, você está andando pela porta larga. E se você continuar nesse caminho, infelizmente você não vai receber a sua salvação, porque você está indo no caminho da perdição, você está indo para o caminho largo. Ah, irmã, mas lá fala, toma Santa Ceia, a gente vai no monte, a gente ora. Não adianta. Vai receber a condenação, porque a porta ela é estreita, não é larga, ela é estreita. Então tem que ser do jeito, foi o mestre que falou. O Senhor disse que tinha uma porta larga, que muitos iam entrar, porque muitos iam entrar pela essa porta, porque é a porta da facilidade, a porta da imoralidade, a porta que facilita para que todos entrem. Mas o Senhor diz, não, mas a porta é estreita. Então você tem que andar pela porta estreita, para que você venha aprimorar na presença do Senhor, para que você venha buscar a glória do Senhor. Então entra por essa porta estreita. Muitos têm vivido de qualquer maneira, muitos têm andado de qualquer maneira, muitos têm liberado. Ah, mas aqui meus obreiros, o que eles fazem da porta para fora não importa. Importante é que eles estão servindo aqui a obra, estão fazendo a obra bonitinha aqui dentro, o que eles fazem lá fora. Nós somos carta escrita, nós somos testemunho vivo, temos que ter o diferenciado, nós temos que fazer diferença, nós temos que andar em santidade.
Nós temos que ser testemunho tanto dentro da igreja como fora. Então, se você está vivendo essa vida, você está iludido que está indo para o céu, porque você não vai. Porque você só vai para o céu quando você entender que Jesus falou, a porta é estreita. Você tem que porfiar, você tem que tomar cuidado para entrar por essa porta. Porque essa porta não entra de qualquer maneira, não. Deus recebe você do jeito que você está, mas você não vai permanecer do jeito que você está. Deus vai fazer uma mudança, como aconteceu com o filho pródigo. Ele veio descalço, ele veio com as roupas ali sujas, as roupas rasgadas, ele chegou ali sem anel, mas quando o Senhor chegou, o Senhor falou, calça, veste ele, coloca a aliança no dedo, que é conserto. Então, ele precisou de mudar, ele precisou de passar por esse processo. O pai recebeu do jeito que estava, mas agora todas as coisas iam ter que ser mudadas, porque agora ele ia estar na casa do pai. Então isso você tem que entender, porque se você não entender isso, você vai ficar iludido achando que vai para o céu. Ah, irmã, mas a igreja ela é liberal, a igreja deixa nós fazer. Quem é o pastor ou quem é a pastora para tentar largar a porta que Deus falou que é estreita? Quem é essa pessoa que é capaz de mudar aquilo que o Senhor colocou? Então você tem que olhar na vontade de Deus, você tem que viver no querer de Deus. Você tem que se aperfeiçoar na presença do Senhor. Você não tem que olhar para o homem. O homem liberou, mas Deus não liberou. Ah, o homem falou que pode, mas Deus falou que não pode. Então quem é que vai te salvar? Não foi pastor que morreu na cruz por você. Não foi pastor, não foi missionário, não foi essas pessoas. Quem morreu por você foi Cristo. Você tem que ouvir a voz de Deus através da palavra. Você tem que ouvir o que Deus pensa, é como Deus quer que você viva. Então, se você não atentar para o querer de Deus, porque tem muitos homens de Deus que dizem ser homem de Deus, porque se essas pessoas não respeitam a palavra, para mim não é homem de Deus nem mulher de Deus. Para mim é simplesmente pessoas iludidas que achando que vai para o céu e vai levar um povo para o céu. Mas não vai. Porque o Senhor diz que a porta é estreita, tem que ter renúncia, tem que ter mudança, tem que ter santidade, tem que ter um diferenciado. E se nós não entendemos esse propósito, nós temos que entender o propósito, nós temos que entender o querer de Deus, para que nós venhamos aperfeiçoar na presença do Senhor. Então, guarda essas palavras na tábua do teu coração, porque a porta ela é estreita. Você tem que entender isso, você tem que entender que tem que ter mudança. Amém, irmãos? Porque nós viemos buscar a presença do Senhor e entender o propósito de Deus para nossas vidas. Nós temos que entender a palavra como ela é. Nós não temos que ficar, mas o irmão disse, a irmã disse. Você tem que ver o que o Senhor acha. O que o Senhor quer que você viva, que você tem que viver. Como Deus quer que você viva. Porfia por entrar por essa porta. Porque a porta mais importante da sua vida é a porta da salvação. Pode ser que qualquer outra porta se feche para você. A porta do emprego, a porta de um sonho que você tem aqui nessa terra. Pode ser que não aconteça. Mas não permita você perder o direito da salvação. Porque essa aí é eterna. A daqui nós vamos viver no máximo 80, 90 anos. Vamos, né? Que muitos chegam até aí. Mas lá é uma eternidade. Então você tem que entrar por essa porta. Sua alma precisa de um repouso. Sua carne vai descer à sepultura, mas a sua alma precisa de um repouso. E você tem que entender que para andar com Cristo vai ter que ter mudança. Vai ter que viver um diferenciado, porque a porta é estreita. E se alguém diz para você e coloca você em um lugar que você está amigado, você está vivendo uma vida de pecado, você está agindo errado e te coloca no altar, ele está te colocando no matador, meu irmão. Porque tanto Deus como Satanás vai tentar te alvejar porque você não está na palavra, porque o diabo conhece de Bíblia. E Deus vai te punir porque você está mexendo nas coisas santas do Senhor sem estar se santificando. Então, não vai na onda daquelas pessoas que diz que você pode fazer desconcertado, que você pode ser um obreiro, um missionário, uma levita desconcertado, porque é mentira. E você vai acabar sofrendo e ainda perdendo sua salvação. Examine as Escrituras, porque é o poder de Deus, para que você não seja iludido pelas pessoas, pelas palavras das pessoas, mas que você venha se aperfeiçoar na presença do Senhor. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Guarda essa palavra na tábua do teu coração e fica na paz. Amém?